Vamos com a nossa matéria mais quentinha de hoje. É uma coluna da Mônica Bergamo na Folha. O JP vai colocar na tela aí para você ver. E ela traz essa informação que a presidente Leila e o presidente do São Paulo, Júlio Casares, se encontraram ontem, no encontro sigiloso, promovido pelo presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro, diante dessa escalada de debate e violência entre os dois times, né? Dá para a gente chamar de violência, porque foi uma violência verbal também, né? A coluna da Mônica apurou que na conversa que eles tiveram na federação, os dois se abraçaram e discutiram medidas para tentar evitar novas tensões. E uma delas, PVC, que eu achei interessante, seria escalar uma equipe dos dois clubes para organizar os jogos quando os times se enfrentaram. Se enfrentarem, né? Porque o que o Reinaldo Fernando Bastos falou foi que é preciso que os dois deem exemplo e olhem para frente. Porque pode ter Palmeiras e São Paulo na semifinal do Paulista, na final do Paulista, pode ter 2 jogos mata-mata na Libertadores, pode ter 2 jogos na Copa do Brasil. Então, pode ser um ano de... Já houve 2, pode ter mais 6, pode haver 8 jogos. 6, não. Pode ser mais 2 de Brasileiro, 2 de Libertadores, 2 de Copa do Brasil. E 2 pode ter mais 8, podem ser 10 Palmeiras e São Paulo no ano. E especialmente, não vamos fazer trocadilhos com mata-mata, né? Se tiver Libertadores e Copa do Brasil. É para dar exemplo. Então, você pode ter comissões, os dois clubes que façam o intercâmbio. O intercâmbio entre as duas assessorias de imprensa já existe. Por exemplo, os dois assessores de imprensa principais de Palmeiras, líderes de Palmeiras e São Paulo, estudaram juntos na faculdade. Então, tem esse monte de fator. O que o Renato Bastos fez foi dizer, parou. Então, ninguém está dizendo, ninguém falou ontem que a Leila não pode pedir, por exemplo, que o Júlio Casares não pode reclamar de arbitragem no eventual novo jogo Palmeiras e São Paulo. Pode, mas o tom tem que ser outro. O tom não pode ser agressivo. O tom tem que dizer, você vem na federação, traz a sua reclamação, vamos discutir arbitragem. Pode discutir publicamente? Pode. Você vai dizer, olha, acho que a arbitragem hoje se equivocou, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Na minha opinião, isso aqui não foi pênalti, isso aqui não foi pênalti. Não precisa ser no tom que aconteceu. Isso vai muito ao encontro do que nós dissemos aqui nos últimos 2 dias, Domi. Não vamos defender a intolerância. Não vamos defender a intolerância porque é do seu clube. É simples, cara. Você pode perfeitamente entender que a arbitragem erra. E o que o Renato Carlos Bastos disse foi andar para a frente. Não se tratou, por exemplo, se o Carlos Belmonte deve ir ou não deve ir ao Allianz Parque, se o Carlos Belmonte deve ser ou não suspenso pelo TJD. Essa é uma outra questão. O ponto é, vamos ter uma vida civilizada daqui por diante, e é um pedido e, ao mesmo tempo, uma obrigação imposta pela Federação Paulista. Inclusive no caso da imprensa. Cara, não faz sentido você apresentar uma foto com a imprensa toda sentada numa sala de imprensa, seja no Allianz Parque, como aconteceu, seja proibindo uma entrevista coletiva no Morumbis, como aconteceu também. Talvez esse trabalho conjunto evite esse desgaste, esse maltrato à imprensa, né? Talvez isso seja uma coisa boa. E a gente tem que bater palmas aqui pela Paulista, né? Finalmente a gente fala uma coisa legal que eles fizeram para tentar selar a paz, que é um bom exemplo, né? Que comece assim. Pode ser que eles não tenham feito 1000 planos, mas é um começo conversar. E eu acho que isso aí já evita ele ser barrado no Allianz, não? Eu acho que ajuda. Ajuda muito. Você consiga conversar, que dê um telefonema e diga, peraí, vamos fazer um pedido de desculpa público ou não, não precisa, mas vamos fazer o que a Federação Paulista tem um mérito, e isso é importante ressaltar. De todos os problemas que há também nos campeonatos estaduais e no Campeonato Paulista, e de todos os problemas que há em todas as federações e na Federação Paulista, o Renato Carneiro Bastos tem dito o tempo inteiro, e há muito tempo acontece isso, que a federação é o mecanismo de fazer acontecer a vontade dos clubes. Mas a vontade dos clubes não pode ser brigar publicamente. Então, a casa do futebol de São Paulo precisa ser
a casa da divulgação de coisas positivas. E a agenda que se criou desde domingo é muito negativa. Então, o que a federação fez? Vem aqui. Cara, vocês vão estragar o campeonato. Vamos parar com isso. Vamos andar para frente. Vamos parar de olhar para o domingo passado. Tem uma coisa que a gente falou aqui na terça-feira, que eu acho que é muito presente nisso daqui. Quando a gente diz a crise de Palmeiras e São Paulo, mas até o caso Caio Paulista, e principalmente até o domingo, a gente falava das relações muito positivas que havia entre Júlio Casares e Leila Pereira. A Leila Pereira, na entrevista concedida ao GE, disse que conhece o Júlio Casares e se relaciona muito bem com ele há muitos anos. Então, existe uma relação. E quando você diz Palmeiras e São Paulo estão brigados, espera aí. Palmeiras e São Paulo não tem vida própria, no sentido de não é o clube fisicamente brigado com o clube fisicamente. São as pessoas que brigam. O Morumbi de concreto não vai brigar com o Allianz Parque. Então, quem briga é a assessoria de imprensa. Tá. Mas o Felipe Brizola e o Fernão se dão muito bem. Então, não é aqui que está a briga. No entanto, o São Paulo se sentou o São Paulo deu uma coletiva no Allianz Parque com todos os jornalistas sentados no chão e o São Paulo proibiu a entrevista coletiva do Abel Ferreira. Então, tem uma briga. Se não é Palmeiras e São Paulo, é assessoria com assessoria. Quando a gente diz que Júlio Casares e Leila Pereira se davam muito bem, não se deram nesses últimos 3 dias. Então, não adianta você dizer que Palmeiras e São Paulo são inimigos ou adversários. As pessoas é que criam as inimizades. Mesmo que você saiba que tem comunidades, né? A história lá de 1942, que os palmeirenses da época diziam que faziam barricadas para o São Paulo não invadir o Parque Antártica, embora não exista a prova documental de que o São Paulo quisesse invadir o Parque Antártica. As comunidades podem ter adversidades, mas são as pessoas que brigam. Não são os clubes fisicamente. O clube social do Palmeiras brigando com o clube social do São Paulo. Tem que ter pessoa para brigar. Agora, isso, como o PVC falou, não tira a denúncia e a investigação que vai rolar do episódio pós-jogo, né? A Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo fez uma denúncia envolvendo todo mundo que estava no vídeo da confusão. A gente tem até o print da denúncia para o JP colocar na tela, por favor. Os jogadores Rafinha, Wellington Rato e Caleri. O auxiliar Stefano, eu vou deixar você falar esse sobrenome aí, PVC. Ou Stefano Neto, né? Vamos facilitar. O presidente Lares, o diretor de futebol Carlos Belmonte e o adjunto Fernando Bracali Ambrogi. A pena prevista para os atletas e para o auxiliar é de 1 a 6 partidas e para os dirigentes é de 15 a 180 dias. Só que o Belmonte também foi denunciado pela ofensa ao Abel Ferreira, chamado por ele de, abre aspas, português de pi. E ele pode ser enquadrado no artigo 243F, que é ofender alguém em sua honra pelo fato relacionado diretamente ao desporto. E aí a pena prevista é de 15 a 90 dias e multa de 100 a 100 mil reais. E se ele for condenado, né, no caso, ele pode ter essas penas somadas, então ele pode levar até 270 dias de suspensão, PVC. Isso não vai acontecer. A gente está acostumado a ver penas de 270 dias que são convertidas em 3 dias e multa, 3 jogos e multa. Esse é o ridículo dos tribunais do futebol brasileiro, porque você transforma uma pena gigantesca numa pena ridícula. Eu acho que vai avançar para o diálogo, mas ele vai receber uma punição, porque o que aconteceu foi grave. E vamos voltar um passo para ontem, quando teve aquela discussão se, do ponto de vista sociológico, é xenofobia ou não é chamar europeu, xingar europeu. Se não é xenofobia do ponto de vista sociológico ou jurídico, é preconceito. Preconceito pode dizer? É um pré-conceito. Seu português vê. Então, não existe conceito sociológico para você dizer... Né?
Exatamente. Se você chamasse só de seu mé, já é uma ofensa. Já é uma ofensa. Né? O português agrava. O fato de você tratar pela nacionalidade agrava. Seja português, alemão, russo, americano. Então, assim, preconceito não tem que ser levado para o estádio. Ele vai ser julgado, provavelmente vai ser punido, mas não vai pegar 270 dias, porque a gente conhece o futebol brasileiro. É. O Marcos Vinícius Alves, que está sempre aqui com a gente, muito obrigada, diz aqui: a pena é ridícula e o juiz nada. Muita gente fala Abel. Deixa eu abrir aqui, achar a mensagem que eu queria ler, do Guilherme Pesce, que mandou várias mensagens. O Abel vai ser punido também? Bom, o Abel é punido constantemente, né? Ele leva várias suspensões. A discussão é que eu discordo um pouco do PVC. No domingo, no caso, não, né? Que eu saiba, ele não fez nada do que ele já não faz normalmente, né? Mas não se exaltou, nem saiu da área delimitada. Nisso eu discordo um pouquinho do PVC, só porque eu acho que o Abel e a comissão dele fazem um desavanço para o futebol. Eles reclamam muito, eu acho que não é necessário, eu acho que a punição é muito branda. Deveria se pegar tomou uma suspensão. A próxima são 2 jogos, a próxima, e assim até ele não agir mais assim. Porque eu entendo o PVC que se todo mundo está continuando, ele e todos os outros técnicos, né, ele não é uma exceção, mas se todo mundo faz isso é porque está funcionando, porque pressiona de certa forma a arbitragem e não é punido. Mas não é só o Abel. Não é só o Abel, mas o Abel é exagerado. Mas eu sei que a gente discorda nessa. Essa é uma boa enquete também. Quem é o técnico? O técnico quem é o mais técnico punido mais... é o Abel. Suspenso. Não, o mais mala. Também não. Quem é o mais mala ali na beira do campo? Que dá para ver assim durante... É que na imagem, às vezes, aparece só um minutinho, um pouquinho, né? Quando você vai no gramado, que você vê mesmo, quando você vai no estádio. O Fernando Diniz é o mais expulso. Mas isso não significa que ele é o que mais pressiona, porque a comissão técnica do Abel também é muito expulsa, muito mais que a do Fernando Diniz, né? Eu acho que o Diniz, o Filipão, pressionam muito parecido. Muito parecido. Você acha que eles são os piores? É o que o Casagrande falou ontem sobre o Caleri. O Caleri é um jogador que pressiona. O que precisa acabar é a pressão. Você não tem que pegar um caso e transformar o caso do dia. É esse cara aqui. Se fosse só ele, mas não é. O Diniz é mais expulso do que o Abel. O Abel é mais suspenso do que o Diniz. O Filipão é suspenso. É o caso do ano passado. Vamos pegar o caso do ano passado, que a gente falou muito no ano passado. No mesmo final de semana, em que o João Martins abusou, numa declaração absurda, João Martins, auxiliar do Abel, em que ele disse que o sistema não queria que o Palmeiras fosse bicampeão. Não, ele não disse o Palmeiras. Ele disse que o sistema não queria que houvesse um bicampeão. E era tão absurda a declaração que o Palmeiras foi bicampeão. No mesmo final de semana, o Filipão disse que isso a gente sabe que acontece porque vem com vontade lá de dentro. Foi no mesmo fim de semana. O João Martins pegou 5 jogos e o Filipão não foi suspenso. Aí você vai dizer, não, mas a comissão técnica do Palmeiras é mais exagerada. Eu diria que nesse caso ela é mais visível. A declaração do João Martins mereceu uma nota da CBF, que foi uma nota importante e correta. Porque o João Martins não pode dizer que a CBF não quer, que o sistema não quer um bicampeão. Ele não pode dizer. Isso é para ser punido gravemente mesmo. Mas quando o Filipão diz que vem lá de dentro, a gente já sabe, também é. E a nota da CBF... O problema é que A nota da CBF se relacionou à agressividade de alguém que vem de fora para sujar a imagem do futebol brasileiro, que não é verdade. Porque todo mundo fala o tempo inteiro. Por exemplo, o que aconteceu no Fluminense e Botafogo? De um jogador puxar o jogador para fora, depois puxar o jogador para dentro.
Um absurdo. Isso é plausível? Isso é civilização? Isso é jogar a Isso favor também não da foi punido adequadamente, né? Não, então nada é punido adequadamente, Domi. O que eu estou dizendo só é o seguinte: é Isso é o claro que o problema. Abel tem que parar de fazer esse tipo de coisa, mas ele não é o único. E o que está acontecendo está se tratando como se o Abel fosse o único caso, num país em que tem isso desde João Avelino. Eu não tenho essa sensação. Eu tenho a sensação só que tratam ele como a comissão e ele, né, não só ele, como o mais exacerbado, digamos assim. Quero saber de vocês que estão assistindo a gente. Quem vocês acham, incluindo técnico e comissão, que é o mais pesado para a arbitragem, independente dos erros, hein? Manda aqui nos comentários e deixa o like também, por favor, que ajuda muito o nosso programa.